Ele estava no helicóptero? Fala pra mim. A ficha não caiu até agora. Nesses cafés aí, que mais vocês conversavam? Quais são as histórias que você tem para A gente contar? conversava sobre depressão. Quer falar um pouco dela? Não, eu falo, mas todo mundo acha que é uma frescura. Você, numa entrevista com o Boechat, falou um pouco da vida de jornalista. Lembra disso? Eu confesso pra você que eu às vezes tive medo de dar certas notícias perigosas. Por exemplo, Mauri, como é que você lida com a morte? Você costuma ir em velório, enterro? Como é que é esse assunto, morte, para você? Eu vou te contar uma coisa que eu acho que nunca contei pra ninguém. O meu convidado lançou a coluna social na TV, está há 40 anos no ar sem parar. Ele é jornalista, colunista, apresentador e escritor. Quem achou que ele está velho, que vai se aposentar e que vai pendurar as chuteiras, errou. Amaury Júnior, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Marcelo de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Marcelo Bonfá, eu estou muito honrado em ter sido escolhido por você. Estou num momento muito agradável da minha carreira, com novos desafios. Então, o que você quiser saber, eu direi. No dia 11 de fevereiro, nós perdemos um grande jornalista. Como você recebeu a notícia da morte do Boechat? Eu tenho a sensação que nós fomos aqui os primeiros a receber a notícia. Porque estava uma pessoa da nossa equipe conversando com a TV Bandeirantes ao telefone, e a pessoa do outro lado, lá na Bandeirantes, falou: desculpe, vou ter que desligar, o Boechat morreu. Aí a pessoa veio na nossa sala e falou: Boechat morreu. Como o Boechat morreu? Não, mas ela falou e não sei o quê. Aí começamos a ver pela internet para ver se alguém tinha publicado. Ninguém tinha publicado. Eu tinha o telefone celular, como tenho até hoje, da Verusca Boechat, que é a mulher do Boechat, que é minha amiga. Aliás, eu queria tê-la como repórter do meu programa, e era um dos objetivos lá na Bandeirantes, era levá-la como repórter nos eventos, que ela é muito articulada, muito divertida. Eu liguei e ela atendeu chorando copiosamente. Eu falei: então ele estava no helicóptero. Logo deduzi, falei: Verusca, ele estava no helicóptero? Fala para mim. Ele estava. Aí publicamos, claro que o Boechat faria com qualquer amigo dele, era a velocidade em dar notícia, muito comovidos, todos nós, que éramos amigos e convivíamos com ele, não é? E publicamos primeiro pelo Instagram, e depois... Quando você ouviu isso, o Boechat morreu, o que você sentiu? Eu não senti nada, a minha ficha não caiu, até agora. Até agora, eu não consegui entender por que o Boechat, não dá para entender. No auge da carreira, uma pessoa importantíssima, na qual a gente se espelhava. Como é que podia? Então foi muito difícil. Eu fui ao velório, estive novamente com a Verusca e vi aquele caixão fechado, sabe, muito ruim. E eu tinha uma convivência com o Boechat, até mais em amiúde, porque no momento que ele fazia a maquiagem para o jornal, eu estava me maquiando também para a gravação dos meus programas lá na Band. Então nós ficávamos conversando, a maquiagem sempre dura 15 minutos, às vezes extrapolava esse tempo, a gente ia tomar um café e falávamos de generalidades do trabalho e etc. Eu acho que eu não preciso falar nada, toda a imprensa, sem divisão de opiniões, falou que Boechat significou na vida de cada um de nós, os ensinamentos que ele nos legou. Mas fala o que para você. Olha, para mim, eu tinha o Boechat como um exemplo de coragem. Eu confesso para você que eu, às vezes, tive medo de dar certas notícias, porque eu temia as consequências, não comigo, mas com os meus filhos, com os meus netos, não é? Notícias perigosas. Por exemplo? Um contrabando, na época lá atrás, de lança-perfume, que estava sendo despejado pela cidade, e eu fui ameaçado, porque sabiam que eu sabia.
Se fosse o Boechat, não tinha perdão. Então, o que eu admirava no Boechat era isso, não ia ter isso. Era de peito aberto. Nós perdemos um defensor das coisas do Brasil, das pessoas do Brasil. Ele tinha muito disso, né, no seu jornalismo. Nesses cafés aí, que mais vocês conversavam? Quais são as histórias que você tem para contar? A gente conversava sobre depressão. Eu tive uma depressão que durou 1 ano, que foi absolutamente mortal para mim, quase que mortal, porque... e o Boechat teve uma depressão posterior à minha. Quando estava saindo da minha, ele entrou na dele. Ele teve a coragem de falar publicamente, eu não tive. Só falei depois, uma vez só, e foi para o meu colega Bruno Meyer, que escreveu o livro a meu respeito, contei sobre essa depressão, e o quanto eu sofri, o que significa uma depressão. O que eu falava com o Boechat? Eu recomendei ao Boechat ler um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Salomon, que é um cara muito parecido com o Boechat, que fazia muito sucesso na revista New Yorker. Salário maravilhoso, prestígio inabalado, filhos com muito sucesso, tudo bem. Aí ele cai numa profunda depressão do nada, não entende absolutamente o porquê que ele fica daquele jeito, pede uma licença e vai pesquisar a depressão, que resulta num livro, O Demônio do Meio-Dia. Ele esteve até aqui na Flip, como convidado. E eu liguei para o Boechat e falei, leia esse livro. Quando ele declarou que estava com depressão, vai te ajudar. Me ajudou muito. Ele leu o livro. Então, uma das coisas que a gente ia conversar no café eram as nuances do que a gente leu no Demônio do Meio-Dia, se depressão é uma coisa impalpável, ou se é uma falta de substância, ou se as diferentes teses que o autor montou no livro. Falávamos dessas coisas. Muita gente não sabe da sua depressão. Você quer falar um pouco dela? Não, eu falo, todo mundo acha que é uma frescura. A depressão é a pior doença do mundo. Sabe por quê? Porque quem tem depressão fica sujeito a todas as patologias. Eu tive pneumonia por causa de depressão. Eu tive outras coisas, você fica sem resistência, você fica sem imunidade no teu organismo, você fica entregue, é muito difícil de explicar. Eu tomei 30 remédios, até acertar num que eu tomo até hoje, que é o Cymbalta. E o Boechat também tomava Cymbalta. Olha que engraçado, não é? E aí a gente dizia, Boechat, sabe qual é a solução? É botar Cymbalta na caixa d'água das cidades, assim, todo mundo tem algum grau de depressão. Concordo. E ele até falava, sabe de uma coisa? Eu acho que a pessoa que não tem depressão é porque concorda com esse mundo de hoje. Então, ela é uma pessoa insensível. Depressão significa sensibilidade muito alta. A gente fala dessas coisas. Como surgiu a tua depressão? E eu sei. Se eu soubesse, eu teria escrito um livro para concorrer com o Andrew Salomon. Ninguém sabe, do nada, como o próprio Andrew, do nada. Está tudo bem, está tudo sob controle, De repente, está com dinheiro, está com saúde e, de repente, nada te interessa mais. Você sabe disso? Nada te interessa mais. O que eu estou fazendo aqui? Aí você toma um drink, começa a ficar, olha, eu estou saindo da depressão. Toma mais um. Meu bem, minha mulher, meu bem, saí da depressão, toalé. Ia dormir, no dia seguinte acordava 10 vezes pior. O álcool é um perigo, um antídoto mascarado, né, que entra em você até hoje. Mas hoje com o Cymbalta a gente está protegido. Quem que é a Verusca, a doce Verusca? Até onde eu sei, é uma mulher doce, como o próprio Boechat a chamava, uma companheira ao lado dele, nos momentos mais importantes da sua vida, nos momentos de adversidade, como foi o caso da depressão, nos momentos de muita alegria. Era uma mulher que tinha o nível intelectual dele, que o Boechat era um cara muito bem informado, fazia reflexões maravilhosas, e ela tinha toda a sensibilidade para fazer uma sintonia fina com ele. A mulher da vida dele, é o amor da vida dele que ele encontrou. A Verusca era isso. Para mim, ela era mais até, ela era uma excepcional profissional para o vídeo, que ela fazia isso lá na cidade dela, e eu tinha vontade que ela fosse minha repórter, eu a convidei,
Ela gostou muito da ideia, mas aí a minha estreia na Bandeirantes foi tumultuada, a gente se distanciou, depois voltamos a nos encontrar em alguns eventos, almoçamos, jantamos juntos, e o Boechat palpitava, o Boechat aprovava isso, mas não deu certo, não deu tempo, eu fiquei 1 ano só na Bandeirantes, e o Boechat se foi logo depois da minha saída. Você, numa entrevista com o Boechat, falou um pouco da vida de jornalista, lembra disso? Eu falava muito disso porque, como o que eu faço tem uma moldura de coluna social, e é coluna social dentro dos novos parâmetros da coluna social, e o Boechat surge no jornalismo pelas mãos do Ibrahim Suede, ele começou a trabalhar com o Ibrahim Suede. Então, a gente falava muito sobre essa missão diária de conseguir notas exclusivas, notas que possam fazer com que a coluna fique cada vez mais necessária e importante, não é? Era sobre isso que a gente falava. Falávamos muito sobre como a coluna social foi se transformando, se modificando, da sua condição de ser um espaço antipático nos jornais, porque só privilegiava os ricos, e de repente ela foi democratizada, ela foi, de uma certa forma, ela se abriu mais para o talento do que para o dinheiro, não é? A partir desse momento ela começa a se modificar. E o Boechat, junto com o Ibrahim, assinando a coluna do Carlos Swan no Globo, que era o pseudônimo que o Boechat assumia, com os Osmo Barroso do Amaral, eles fizeram parte desse movimento de transformação da coluna. Eu não estava em São Paulo, eu estava em Rio Preto, que eu sou de lá, mas eu acompanhei muito de perto. Eu saía de Rio Preto e ia entrevistar o Ibrahim. Quando eu vim para São Paulo, o Ibrahim teve um quadro no meu programa. Eu ia para o Rio, na rua Siqueira Campos, número 162, onde ele ficava, no escritório dele, o Ibrahim. Ele já tinha saído daquele quadro que ele fazia na Globo, que ele falava bomba, bomba, lembra disso? E aí ele gostou da televisão, mas aí a Globo tirou ele só ficou no jornal, e eu ia lá e falava, Ibrahim, leva 2 paletós. Por que 2 paletós? Porque eu já gravo com você 4, 5 entradas e você não fica com a mesma roupa. Claro, boa ideia, olha, boa ideia, o turcão maravilhoso. Não é? Até de etiqueta ele falava, né? Não use relógio com smoking. Você está lá marcando o tempo da sua deselegância, porque o smoking foi criado... Aí contava a história toda. Mas também no teu papo com o Boechat, vocês também não falaram que a vida de jornalista não é fácil? Não, ele falava, eu também... Olha, as pessoas que me veem nas festas, conversando com lindas mulheres, tomando as melhores bebidas, os bufês, acha que a vida é fácil, não é? Não é fácil, a gente está ali trabalhando, é muito difícil. E até brinco assim, vocês estão falando que vocês invejam o meu trabalho porque eu vou prospectar notícias nas grandes festas, não é? Só que a hora que eu vou comer, a comida já está fria. Só tem uma coisa quente, o champanhe. Aí a festa é um desastre para nós. Mauri, como é que você lida com a morte? Você costuma ir em velório, enterro? Como é que é esse assunto, morte, para você? Eu não gosto muito de ir, mas sou obrigado a ir. E era muito pior para mim, muito pior para mim. Eu passei a não ter medo da morte. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que nunca contei para ninguém. Eu gosto de, aos fins de semana, me reunir com amigos e jogar tranca. A tranca é um jogo que te leva a uma abstração maravilhosa. Não é? Num certo dia, eu fui jogar. Tranca se joga em 2 duplas que vão se alternando, e foi jogar conosco um amigo nosso que chegou tocando piano na casa do nosso amigo, foi na casa do Vitor Abud. Chegou alegre, feliz, e aí à mesa eu falei, Augusto, ele se chama Augusto de Campos, uma pessoa muito querida nas lides do Clube Monte Líbano. Eu falei, Augusto, você se importa de eu fumar na mesa? Porque eu nunca tinha jogado com ele, mas com os outros sim. Era o Cláudio Messias, Vitor Abud e ele. Imagina, pode fumar à vontade, você que vai se matar mesmo. Isso é um grande... Aí fez um sermão, né? Tá bom, vou fumar então.
Passam-se 5 minutos, ele está jogando de parceria comigo, ele fala assim, bati com canastra. E cai em cima e começa a babar em cima da mesa. Ele morreu na minha frente. Morreu na mesa, ele pesava acho uns 130 quilos. Pela primeira vez, alguém morreu na minha frente. Morreu na minha frente. Eu tive que tirá-lo da cadeira, joguei ele no chão. Não tenho a mínima noção de primeiros socorros. Eu meti o pé no coração dele e comecei a enfiar. O Vitor Abud correu, pegou um monte de comprimido Isordil, eu enfiei na boca dele, olha. Então, a partir daí, eu não me sentia bem, velório. Não sei, não me sentia bem. Explicável, né? Sim, sim. A partir disso, eu vi a pessoa tão feliz. E 10 minutos depois, acaba de morrer, na minha frente, jogando comigo, interagindo comigo. Aquilo foi uma coisa que me deu, assim, mais coragem para lidar com a morte. Aquilo deve ter entrado na minha cabeça e deve ter estimulado outras reflexões para dizer que é tudo tão fugaz, né? Vocês já duvidaram da sua sexualidade? Falou, você sabia que as mulheres me perguntam se você é gay? Você já traiu alguma vez? É verdade que você já namorou Ana Maria Braga? Outro dia eu vi que você trocou uns beijos quentes com a atriz Cláudia Alencar no evento do Rio. Como é que terminou essa noite? Você se arrepende de ter entrevistado alguém? Eu já entrevistei metade dos que estão presos pela Lava Jato. Como é que eu ia saber? Não, ninguém. Ninguém. Por que me arrependeria? E o João de Deus?